De volta ao programa Cidade Aberta, neste bloco que é o último do programa de hoje, nós vamos conversar com o psicólogo que já está conosco aqui, Klaus Luiz Pinheiro, sobre a questão de transtornos da modernidade, mais precisamente, mais especificamente na adolescência, também em relação aos adultos, mas nós vamos aqui usar o nosso tempo para tratar mais da questão dos adolescentes. Klaus, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Queria agradecer ao programa pelo convite e aos telespectadores também. Essa questão dos transtornos da modernidade, explique pra gente o que é isso. Sim, que hoje, nos tempos modernos, a velocidade do processo, né, a velocidade em que tudo, a informação circula, faz com que certas patologias apareçam mais do que na década passada, há 50 anos atrás. Que tipo de patologia você poderia dizer pra gente? Toque, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social. A fobia social, o indivíduo muitas vezes fica recluso, né? Fobia social, o sujeito deixa de realizar certas funções sociais que normalmente na idade dele ele já faria, como trocar uma camiseta com defeito, ou desligar o telefone quando está sendo incomodado, ou se irritar com alguma cobrança, sim, ele fica com déficit de habilidade social, ele não consegue realizar tarefas que deveria normalmente realizar. E a questão do consumo, uma das coisas que eu pessoalmente presto bastante atenção é o desencanto de alguns adolescentes e pessoas já adultas com essa questão do consumo, onde a questão do ter alguma coisa é colocada como mais importante do que ser alguma coisa. O senhor, no dia a dia, no seu trabalho, o senhor encontra muito esse tipo de transtorno? Eu vejo que a maioria dos transtornos assim acontece normalmente por causa dessa questão do ter e do ser, né? O sujeito deseja muito ter as coisas e acaba não conseguindo ter, ele se frustra e acaba desenvolvendo patologias e doenças e não consegue, vamos dizer assim, ter sua funcionalidade social. Acaba extrapolando e indo para outros caminhos, vamos dizer assim. E qual a sugestão que o senhor dá? Procurar um profissional? Procurar um profissional especializado e também, vamos dizer assim, procurar um grupo de pessoas que estejam sofrendo o mesmo problema, conseguir o máximo de informação possível sobre o seu transtorno, tudo isso ajuda bastante. Mas quando o indivíduo está vivendo isso, certamente ele tem uma certa dificuldade de encontrar saída. É como se ele estivesse num labirinto, ou ele tem clareza de quais são as atitudes a serem tomadas? Hoje a quantidade de informação que se tem, tanto na internet ou na televisão, ajuda e jornais, etc., ajuda o sujeito a ter uma quantidade de informação sobre os seus problemas mais rapidamente do que na década passada. E em relação à questão da violência familiar, isso é algo que aparece bastante? Aparece. Os pais não têm mais tempo por causa da velocidade do processo, como eu já disse, e negligenciam os filhos e muitas vezes não sabem como lidar com eles, né? Aí apelam para a violência, tanto em relação às crianças e adolescentes, quanto até os próprios pais e mães, e acabam muitas vezes agravando o caso dos seus filhos, e até a própria relação familiar. E essa questão das pessoas, de certa forma, terceirizar a criação dos filhos em função do pouco tempo que tem, muito tempo dedicado ao trabalho, muitas vezes até para pagar, digamos assim, a escola dos filhos, mas aí isso pode gerar, pergunto eu, algum tipo de carência afetiva que venha desenvolver alguma dificuldade, algum transtorno nas crianças, nos adolescentes? Com certeza. Todos esses transtornos de ansiedade, como toque, ataque de pânico e fobia social, têm uma relação com essa falta de assistência que os pais dão aos filhos, né? Com essa necessidade do trabalho em que acaba levando os sujeitos a ter uma ausência na criação e na formação da identidade dos filhos. Nosso tempo está esgotado, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta que me preocupa bastante. Eu também sou pai, eu tenho uma Ana Luísa com 5 anos e Pedro Henrique 2 anos.
E uma das coisas que me preocupa é essa questão do videogame, porque, lendo a história do videogame, eu vi que ele foi criado também para dessensibilizar soldados em guerra que ficavam transtornados por ter matado semelhantes. E isso hoje se foi transformado, muito disso, em jogos do videogame para as crianças utilizarem. Isso é algo preocupante? Com certeza, mas é como sempre se diz, o exagero é sempre o problema. Hoje em dia, como não se tem muito, a gente já conversou, não se tem muito tempo para tomar conta dos seus filhos ou dar atenção a eles, acaba fazendo com que se perca o controle sobre o quanto tempo o seu filho passa jogando videogame. Isso gera uma certa... o sujeito se sente afastado da realidade, do mundo real, e passa só, vamos dizer, se interessar pelo videogame. Psicólogo Klaus Pinheiro, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Cidade Aberta. É um prazer, e agradecer e parabenizar pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais.